Eu gostaria de falar nesta oportunidade, pela graça de Deus, o tema quando tudo parece perdido. Às vezes a gente acha que por ser um cristão, que não existem situações conflitantes, situações que a gente acha que parece que não vai dar certo, parece que não vai ter jeito, e a gente vive uma expectativa contrária, e a gente às vezes até questiona: mas eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu faço tudo para te agradar. E o momento é contraditório, o momento é contrário, e parece que tudo está perdido, parece que não tem solução. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, cita homens que se sentiram nessa situação de que tudo parecia estar perdido, e até declararam, e alguns deles até pediram a morte por causa da situação que eles estavam enfrentando. Aí a gente fica falando assim: fulano está pedindo a morte. Mas às vezes a situação é tão crítica, parece que não tem mais solução, não tem mais saída, que a pessoa pensa assim: acho que, Senhor, me leva, porque não vai ter jeito. Eu vou citar alguns textos aqui com você, para você perceber que alguns homens de muitos, ficaram numa situação de que parecia tudo perdido. Então eu gostaria que você, se você quiser ir no banheiro, se você quiser beber água, faça agora, para a gente ficar. A gente já tem pouca gente aqui. Se alguém ficar se deslocando, o pessoal faz assim, vai estar olhando. Então, aproveita agora, enquanto que a gente... Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Do versículo 3 até o 11º versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Se você puder ficar em pé, eu gostaria que você fizesse isso. Não é em pé diante do pastor, é em pé em reverência à palavra, que traduz Jesus Cristo. Diz assim: vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Por isso é importante que a igreja esteja unida, em comunhão. Porque se alguém está numa situação que parece estar tudo perdido, a igreja se reúne e ora para Deus agir, mover. A igreja não pode ver cada um por si, Deus para todos. A igreja é um corpo. Qualquer dificuldade, a igreja precisa estar juntos, em oração, em intercessão. E aqui a igreja estava orando, oração incessante a Deus. Eles não estavam, vamos orar para... Não era para desencargo de consciência.
é que eles não queriam que Pedro fosse morto. E Pedro estava condenado. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, agora livre. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pedro estava sem acreditar, mas ele estava obedecendo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Os portões se abriram automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Feche os seus olhos, por favor. Pai bendito, nós estamos aqui neste santuário, neste lugar que é denominado a tua casa, a casa onde nós nos reunimos para oferecer louvores, para expressar a nossa gratidão, para expressar o nosso reconhecimento e para declarar que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Mas nesta oportunidade, Senhor, eu rogo a Ti que Tu uses da Tua misericórdia e Tu olha para cada um de nós. Tu és aquele que sonda o coração, esquadrinhos de cada um. Então Tu conheces aqueles que estão passando por aflição, aqueles que pensam em desistir porque se veem sem saída. Então nesta noite, Senhor, eu gostaria de rogar a Ti e rogo a Ti, traz uma palavra e motiva, aumenta a fé, muda a expectativa de fracasso para uma expectativa de vitória, porque nós estamos servindo um Deus de vitórias. Nós Te pedimos, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Pedro estava preso porque estava pregando o evangelho. Alguém já tinha sido morto. Pedro seria o próximo. Mas havia uma igreja que orava, uma igreja que estava intercedendo. Pedro era uma pessoa que a igreja amava. Ele tinha autoridade, ele era uma pessoa que tinha uma intrepidez, era uma pessoa de ousadia. Mas ele foi mal interpretado, como todos aqueles que pregavam o evangelho eram mal interpretados. E coube a Pedro ser preso e ser julgado. Mas esse julgamento, ele foi precedido pela cadeia, prisão.
Ele estava bem vigiado. Havia 4 soldados. 2 estavam nas suas mãos, 2 nos seus pés, com as algemas, correntes. Fora os soldados à porta. Pedro estava sendo tratado como um homem de alta periculosidade, pela forma como ele estava sendo vigiado. E eu quero dizer uma coisa para você: o servo de Deus, a serva de Deus, ele é um perigo para o mundo. O mundo vê a igreja de Cristo como uma grande inimiga, porque a igreja de Cristo, ela prega a verdade. A igreja de Cristo procura viver a verdade. E nós vivemos num mundo de mentiras. Nós vivemos num mundo de retrocesso. Nós vivemos num mundo onde o que é errado é certo e o que é certo é errado. O que é verdadeiro é falso e o que é falso é verdadeiro. Que a igreja que vive nessa esfera, na mensagem, no testemunhar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, muitos nos olham como inimigos, como aqueles que discriminam. Nós, como igreja de Cristo, não discriminamos ninguém. Nós só discriminamos o pecado. O homem não. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. A igreja, ela discrimina o pecado, ela não discrimina o pecador. Nós estamos aqui para testemunhar sobre o único que pode salvar, o único que pode redimir o homem, qualquer que seja a sua situação e circunstâncias que ele estiver vivendo nesse dia a dia desse mundo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo jazendo no maligno. Mas a igreja de Cristo é uma igreja que ela está sendo renovada através da sua palavra. Tudo se renova todos os dias, porque nós temos um Deus vivo que através do Espírito Santo nos alimenta com uma palavra viva e nos mantém vivos, nos mantém inteiros, nos mantém numa confiança, numa esperança tal que nós adquirimos a autoridade vinda dele para falar: só Jesus pode salvar. Bem, Herodes estava tranquilo, sabia que ia apresentar na noite ainda. Pedro dormia. Pedro era uma pessoa que no início tinha muito medo, negou Jesus 3 vezes, mas depois Pedro, ele adquiriu uma confiança sobrenatural, apesar dele saber que ele estava prestes a morrer. Mas aquela palavra que ele disse para Jesus, quando ele estava na sua impulsão emocional, ele disse: contigo eu morro até contigo lá na cruz. Acho que essa palavra veio na mente dele. Ele disse: acho que eu vou ter que morrer por ele. E tranquilizou. E dormiu, com as correntes nas mãos, nos pés, e ele dormiu. Ele não sabia se a igreja estava orando. Ele sabia que estava preso. Ninguém foi lá e disse: Pedro, fica tranquilo que a igreja está orando. Não, ele não teve esse contato. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Pedro foi preso. Pedro estava dormindo porque ele sabia que se ele morresse, ele sabia onde ele estaria. Então ele estava tranquilo. A igreja, ela cumpriu o seu papel de intercessora. Começou a interceder. E Deus ouviu. A igreja que intercede, Deus ouve. A igreja que ora, Deus ouve. A igreja que pede, a igreja que insiste, a igreja que
pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e recebereis. A igreja, quando ela se posiciona, Deus move o seu sobrenatural e as coisas acontecem. É um privilégio a gente estar aqui, e nós estamos aqui refletindo sobre esse tema. Parece que tudo está perdido, que todos nós enfrentamos. Quantas vezes esse ano de 2025 você falou assim: acho que não vai ter jeito, acho que não vai ter solução, acho que isso aí, acho que está perdido. Quantas vezes você nem percebeu? Às vezes a gente não percebe que Deus, Ele está sondando, Ele olha, Ele examina o nosso coração, e Ele dá aquilo que a gente se propõe a receber. Mas quando nós deixamos dominar por aquilo que achamos que não vai dar certo, a gente tem algumas armas que o diabo gosta de usar. A gente fica ressentido, a gente fica magoado, a gente fica ansioso. Aí o diabo se aproveita. Vai dar certo mesmo? Não, vai dar tudo errado. E aí fica a expectação, a gente fica mais acelerado, mais ressentido. A gente esquece das promessas. Não esqueça das promessas. As promessas do Senhor, elas só se cumprem quando eu me coloco no caminho do cumprimento dela. Muitas vezes há acontecimentos que nos dão a sensação de que tudo está perdido. Quantas vezes? Casamento, enfermidade, problemas diversos. Acho que não vai ter jeito. Em tempos de desafios, em tempos de adversidades e crises, é bem fácil nós sucumbirmos ao desespero e às incertezas dos enfrentamentos. Parece que a gente não vai conseguir. A gente se sente às vezes impotente, fragilizado. Por quê? Porque eu estou ressentido. Por quê? Porque eu estou abatido. Por quê? Porque eu estou ansioso. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu me fragilizo. Quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é natural, é comum sentir e achar que tudo está perdido. É comum isso. Quantas vezes você já perguntou: e aí? Não tem jeito não. Em outras palavras, está tudo perdido. Perdi. Existem situações que a dor e o sofrimento podem nos deixar desanimados e sem esperança. Porém, as sagradas letras, vemos que a vida também está repleta de histórias e exemplos inspiradores de como Deus trabalha de maneira extraordinária quando tudo parece estar perdido. O primeiro exemplo é Pedro, perdido, não tem jeito. A igreja orava, mas eu não sei se ela estava esperando resposta. Porque quando Pedro bateu a porta, que alguém ouvia a voz dele, é um fantasma. Nem a igreja estava acreditando que aquilo aconteceria. E era Pedro. Na Bíblia nós encontramos inúmeros relatos de pessoas que enfrentaram situações aparentemente impossíveis, mas que experimentaram o poder restaurador, sobrenatural e redentor do Senhor Jesus.
Às vezes, nós nos decepcionamos ou nos frustramos diante de tanta dificuldade que enfrentamos. A gente fala assim, não é possível, gente. O que eu estou fazendo? Até a gente fala assim, o que eu fiz de errado? Pedro não fez nada. Pedro estava anunciando o evangelho e foi preso, achando até que fizemos alguma coisa e estamos sofrendo a punição de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, acho que Deus está me punindo. A gente quer uma explicação. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que sofreram o revés da vida. A vida teve um revés. Primeiro, um homem que era amigo de Deus, que tinha por nome Moisés. Moisés, que foi o libertador do povo do Egito, um dia pediu a morte. Ele estava conduzindo um povo obstinado, rebelde, um povo que não era grato, virava e mexia, queria voltar para o Egito. Lá era melhor. Anda, estão aqui. Não, lá era melhor. E aquilo foi tirando, sugando as energias de Moisés. E um dia ele pediu a morte. No livro de Números, no seu capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Versículo 15: se assim me tratas, falando com Deus, ele era íntimo com Deus, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor dos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Para Moisés, eu não tenho condições, eu não sou capaz de aguentar esse povo. Mas Deus deu graça para ele. Deus não matou Moisés, Deus deu vitória para Moisés. Elias, profeta, o homem que desafiou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, ou Azera, um dia pediu a morte. Houve uma ameaça feita por um recado escrito por uma mulher. Jezabel o ameaçou e mandou um recado para ele. Ele disse: fala para Elias que amanhã nessa mesma hora, se eu chegar lá e ele estiver lá, eu vou fazer o mesmo que eles fizeram com meus profetas. E ela deu um prazo de 24 horas para Elias. Elias pegou o moço, saiu do primeiro Reis, capítulo 19, verso 3, 4, diz: temendo, pois, Elias temeu. Tem cartas que nos ameaçam, tem recados que nos ameaçam. Elias se sentiu ameaçado por uma carta, por um recado. O que tem ameaçado você? Elias foi ameaçado por uma carta. Ele era o grande vitorioso porque ele venceu 850 profetas. E Jezabel disse, fala para ele que amanhã. Na verdade, Jezabel estava fazendo o teste. Que se ela estava com tanta raiva, por que ela não foi na hora? Ela podia ir na hora que ela soube da notícia. Ela mandou um recado para o outro dia. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Essa é a primeira atitude dele. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Fica aqui, porque eu vou resolver uma questão. Ele mesmo, no versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, aí sozinho, caminho de um dia. Já pensou você caminhar no deserto um dia?
E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já percebeu? Não é que eu estou exemplificando os homens que perdem a morte. Eu quero que você entenda que existem situações que a gente acha que às vezes que a morte é a solução, que parece que não vai ter mais jeito, que a gente entra numa esfera de parece que a vida está acabando. Assim foi com Elias. Elias, ninguém chegou para ele ameaçando, ele recebeu um recado.